A fábrica de bilionários, o erro que a WEG cometeu e a estratégia para dominar o mundo. Enquanto a maioria das nações se contenta em ser apenas o celeiro do mundo, exportando o que brota da terra, existe uma engrenagem silenciosa no interior de Santa Catarina que desafia toda a lógica da economia global. No topo da lista da Forbes, um fenômeno raríssimo chama a atenção de investidores e analistas de estratégia de gestão. Uma única companhia brasileira foi capaz de criar em apenas 3 gerações nada menos que 29 bilionários dentro da mesma linhagem familiar. Estamos falando da WEG, a gigante que saiu de uma oficina de fundos de quintal para se tornar a detentora de um império avaliado em mais de 100 bilhões de reais. Como 3 homens simples, um eletricista, um administrador e um mecânico, conseguiram transformar o equivalente a 3 Fuscas de capital social em uma multinacional que fatura quase 30 bilhões por ano. O segredo não está na sorte, mas em uma governança corporativa implacável e em decisões que foram tomadas no absoluto silêncio da cadeira do CEO. Se você deseja entender como a história corporativa pode ser reescrita com liderança e estratégia empresarial de elite, deixe seu like e se inscreva no canal Cadeira do CEO agora, pois aqui revelamos os bastidores das mentes que realmente governam o mercado mundial. Tudo começa com uma obsessão técnica que beirava a loucura. Werner Ricardo Voigt, descendente de alemães, tinha a eletricidade correndo nas veias desde a infância. Aos 6 anos de idade, ele não brincava com carrinhos, ele criava réplicas funcionais de rodas d'água que geravam energia para a serraria de seu pai. Esse gênio técnico precisava de uma estrutura de gestão sólida, e foi aí que o destino cruzou seu caminho com Egon João da Silva. Egon era o homem dos números, formado no rigor do sistema bancário e da burocracia administrativa. Mas a dupla ainda estava incompleta, pois faltava a materialidade industrial. Foi quando Geraldo Werninghaus, o mestre da mecânica apaixonado por tornos e graxa, entrou na jogada. Em 16 de setembro de 1961, em um espaço alugado e cercado de incertezas, nascia a Eletromotores de Araguá. O nome WEG não era apenas uma sigla para as iniciais dos fundadores, mas um presságio, pois em alemão a palavra significa caminho. O cenário inicial era desolador, e o vilão comum de qualquer indústria brasileira daquela época era o preconceito. O mercado nacional era dominado por máquinas importadas, e ninguém acreditava que motores produzidos no interior de Santa Catarina poderiam competir com a tecnologia estrangeira. Mas a demanda reprimida em Jaraguá do Sul era tão alta que a fila de espera chegava a 60 dias. Os 3 fundadores não tinham apenas um produto, eles tinham uma missão de análise de mercado instintiva. Eles pegavam ônibus interestaduais, carregando motores pesados embaixo do braço, batendo de porta em porta para provar que a WEG era superior. Essa sinergia entre o técnico, o administrador e o mecânico criou uma cultura de lições de gestão que se tornou o pilar central da companhia. Eles não queriam apenas vender, eles queriam dominar a cadeia de suprimentos. Foi então que surgiu a jogada de mestre que separou a WEG de qualquer outra fábrica no país, a verticalização. Ao perceberem que a dependência de terceiros era o seu maior gargalo, os fundadores decidiram que iriam produzir internamente cada parafuso, cada tinta e cada componente eletrônico de seus motores. Para você ter uma ideia da magnitude dessa decisão, é como se um cozinheiro decidisse não apenas fazer o prato, mas plantar o trigo, criar o gado e fabricar as próprias panelas para garantir a perfeição. Essa estratégia empresarial permitiu que a empresa crescesse de forma exponencial, inaugurando seu primeiro parque fabril em 1964. No entanto, o crescimento trouxe um novo desafio: a falta de mão de obra qualificada. A solução da WEG foi criar sua própria escola de elite, o Centro de Treinamentos WEG, formando seus funcionários desde a base para garantir que o padrão de qualidade alemão fosse mantido em solo brasileiro. O grande teste de fogo veio na década de 70, durante um milagre econômico. A WEG já era um sucesso nacional, mas, em uma decisão que gerou conflitos internos profundos, a diretoria decidiu que o Brasil era pequeno demais. Eles começaram a exportar para países da América Latina em um momento em que todos diziam para focarem apenas no mercado interno. Essa visão de geopolítica do lucro foi o que salvou a empresa quando a década de 80 chegou com a sua recessão brutal. Enquanto o Brasil derretia em inflação e dívidas, a WEG estava capitalizada em dólares, expandindo suas frentes para transformadores, química e automação. Se você percebe que a verdadeira estratégia de gestão é se preparar para a crise enquanto todos estão em festa, se inscreva e deixe seu like no Cadeira do CEO agora, pois sua mentalidade de investidor e gestor nunca mais será a mesma após esses insights sobre os bastidores dos negócios.
Em 1989, após 30 anos de comando firme, o bastão foi passado para a próxima geração. Décio da Silva assumiu a presidência e levou a internacionalização a um nível agressivo. Ele não queria apenas exportar, ele queria fábricas em solo americano e europeu. Ele sabia que para ser uma potência mundial, a WEG precisava estar onde os grandes competidores estavam. Foi nessa época que a empresa se consolidou como a fábrica de bilionários, gerando um valor acionário tão absurdo que cada divisão da família fundadora começou a somar cifras bilionárias nos rankings da Forbes. A governança corporativa da companhia permitiu que a transição de poder fosse suave, focada no mérito e não apenas no sobrenome. O novo milênio trouxe a consolidação definitiva. Harry Schmelzer Jr., um homem que começou como estagiário e subiu cada degrau da hierarquia comercial, assumiu a cadeira do CEO. Sua gestão foi marcada por mais de 25 aquisições estratégicas ao redor do globo. A WEG deixou de ser apenas uma fabricante de motores para se tornar uma gigante de energia eólica e mobilidade elétrica. Hoje, a empresa fornece infraestrutura de carregamento para marcas como Volvo e Renault e utiliza a inteligência artificial para otimizar complexos industriais inteiros. O lucro líquido consolidado de mais de 4 bilhões de reais em 2022 é apenas a ponta do iceberg de uma história construída com suor e precisão técnica. Ao olharmos para a trajetória de Werner, Egon e Geraldo, entendemos que o segredo da WEG nunca foi apenas o aço ou o cobre, mas a capacidade de enxergar o que ninguém mais via. Eles transformaram uma pequena oficina em uma fonte de riqueza inesgotável para seus acionistas e em um orgulho para a indústria nacional. O império de 60 bilhões de reais, pertencente aos seus herdeiros, é o testamento de que a estratégia empresarial correta, aliada a uma execução implacável, pode vencer qualquer barreira geográfica. Se você busca o conhecimento que separa os líderes dos seguidores e deseja dominar as lições da história corporativa, sua jornada continua aqui. Confirme sua inscrição e deixe seu like, pois no canal Cadeira do CEO nós não contamos apenas histórias, nós analisamos o poder que molda o mundo. Sente-se na cadeira, ajuste sua visão e prepare-se para o próximo nível.